Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e hoje vamos conversar sobre fatores que afetam a velocidade das reações. Pessoal, nossa aula vai se separar nesses seguintes tópicos: superfície de contato, concentração dos reagentes, luz, eletricidade, pressão e temperatura. Nós vimos nas últimas aulas que existem condições para que as reações ocorram, dentre elas afinidade entre os reagentes e colisão com orientação favorável entre as partículas, para que gerar o complexo ativado, ter essa energia de ativação para gerar o complexo ativado. São todos fatores necessários para que ocorra uma reação química. Agora, nessa aula, nós vamos ver os fatores que influenciam a velocidade dessa reação. A reação irá acontecer, mas existem alguns fatores que colaboram para que essa reação ocorra de forma mais rápida. Dentre elas, o primeiro é a superfície de contato entre os reagentes. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida é a reação química. Vamos pegar um exemplo aqui, um experimento, pessoal, onde nós reagimos nesse experimento aqui, carbonato de cálcio, certo? Mais ácido sulfúrico, que vai produzir sulfato de cálcio, mais gás carbônico, mais água. Certo? Essa reação, basicamente você tem os dois reagentes são carbonato de cálcio com ácido sulfúrico, como produtos vão gerar aqueles ali, sulfato de cálcio, dióxido de carbono e água. Nesse experimento, nós temos 3 experimentos, a quantidade é a mesma de reagente nos 3, só que o que muda? O que muda, pessoal, é a forma como o carbonato de cálcio se encontra no experimento. No experimento 1, nós temos um tablete de carbonato de cálcio, uma barra, certo? No experimento 2, nós temos aquela barra e quebramos ela, uma outra barra no caso, né? Quebramos ela, mesma massa, só que agora o carbonato de cálcio está em pedaços. E no experimento 3, nós temos o carbonato de cálcio, mesma massa, só que em pó. Olha como ocorre o comportamento. Esse experimento é que consegue mensurar a velocidade dado aqui, a produção de CO2. Lembra lá, se você calcular a velocidade média de um dos componentes da reação, você consegue calcular posteriormente a velocidade média da reação, certo? De tal maneira, então, pessoal, que baseado na concentração de CO2, viu-se que a velocidade de reação é o seguinte. Nós temos esse gráfico, o tempo por volume de CO2 em 20 centímetros cúbicos. Bastou 8 segundos, pessoal, 8 segundos para que 20 centímetros cúbicos de CO2 fossem formados na reação 3. Em 8 segundos, pessoal, a reação 2 estava ali na faixa de uns 10 centímetros cúbicos de CO2 e na reação 1, bem no começo ali, nem 5. Em 20 segundos, a reação 2 atinge o ápice de 20 centímetros cúbicos de dióxido de carbono. Nesse mesmo tempo, a reação 1 está em torno de 10 centímetros cúbicos. A reação 3 só alcança o máximo da produção de CO2 ali de 20 centímetros cúbicos a partir de 50 segundos de reação. Mesma reação, mesmos reagentes, mesma quantidade de reagente, o que alterou drasticamente a velocidade? De 8 segundos para quase 1 minuto. A área de contato entre esses reagentes. O carbonato de cálcio em bloco, por exemplo, numa barra, para você alcançar o carbonato de cálcio que está no meio da barra, você precisa reagir tudo que está em volta dele antes. Em pedaços, você também tem uma área de contato, porém, ainda tem o carbonato de cálcio que está no meio daquele bloco, daqueles pedaços. Em pó, é muito rápido. A área de contato do carbonato de cálcio em pó, no material em pó, é muito maior. Tanto que a velocidade de reação é muito maior também. De tal maneira, então, pessoal, que deixe anotados a relação da área de contato com a velocidade da reação é uma relação proporcional. Quanto maior a área de contato, mais rápida ocorre essa reação química. Beleza? Segunda situação, segundo fator que influencia a velocidade de reação, concentração dos reagentes.
Quanto mais reagente você tem, mais rápido você tende, essa reação tende a ocorrer. Por quê? Lembra lá, o que precisa para uma reação química ocorrer? Colisão e orientação favorável entre os reagentes, além da afinidade. Quanto mais reagente você tem, maior a concentração, logo mais fácil que essas colisões de orientação favorável ocorram, gerando mais produtos. Olha um exemplo, você tem brasa, carvão em brasa, ocorrendo combustão. Combustão necessita elemento do combustível e do comburente, oxigênio. Se você pega essa brasa e você fornece mais oxigênio, o caso ali você abana, a reação, o caso de você abanar ali, vai fazer um churrasco. Quem nunca lá para acender o carvão fica abanando, porque você está fornecendo mais reagente, logo aumentando a concentração do reagente, logo aumentando a velocidade da reação. Nesse caso, você aumenta a concentração do comburente, do O2, acelerando o processo de combustão, ou seja, aumentando a velocidade daquela reação, certo? Concentração do reagente, quanto maior a concentração do reagente, mais rápida também é a reação química, certo? Luz. Algumas reações químicas necessitam de luz para que ocorram, pessoal. Basicamente, são as reações conhecidas como fotoquímicas. E elas ocorrem quando existe a exposição à luz, serve como uma espécie de acelerar esse processo. Por quê? Porque a luz ela vai fornecer, principalmente a luz devido às ondas eletromagnéticas, principalmente radiação ultravioleta, ela vai fornecer a energia necessária para a formação de um complexo ativado. Ou seja, a luz ela auxilia fornecendo energia de ativação. Quando a gente conversa de reações fotoquímicas, duas reações têm que ser primordial para vocês. Fotossíntese e fotólise. Fotossíntese, como o nome já diz, você sintetiza, você parte de micronutrientes para gerar macronutrientes, ou microcompostos para gerar macrocompostos, certo? É a principal reação que as plantas realizam a partir da captação do dióxido de carbono que está na atmosfera e geração a partir disso de amido, celulose, toda a estrutura dela. Fotólise é o contrário de fotossíntese, você parte da degradação de macro para micro, certo? Então, muito importante vocês entenderem isso. Luz, então, funciona como acelera a reação, fornecendo a energia de ativação para essa reação. Um efeito muito similar é o que a eletricidade faz e influencia na velocidade de reação química. Como assim, professor? A eletricidade, a corrente elétrica, ela também ajuda fornecendo energia de ativação para que ocorra a reação química. Um exemplo muito didático, a vela que está no motor do carro. Sabe a vela? Não sei se já ouviram, já pensaram. O motor, ele vai ocorrer a reação de combustão ali, do combustível, no caso ali, seja gasolina ou etanol, mas a vela, através da corrente elétrica, ela fornece energia de ativação para que ocorra essa reação de combustão e, consequentemente, que o motor funcione, pessoal, certo? Então, eletricidade influencia como? Ela acelera a reação através do fornecimento de energia, da energia de ativação, ou energia para formar o complexo ativado. Outro fator que é muito importante é o fator da pressão, certo? Vamos pensar comigo. Você tem um recipiente com uma quantidade determinada de reagentes, mas um recipiente grande, certo? Até no espaço, e esses reagentes no estado gasoso mesmo. Um recipiente grande, a chance desses reagentes colidirem entre si é uma chance determinada. Conforme você vai diminuindo esse recipiente, concordam comigo que você vai concentrando esses reagentes? Uma vez que você está concentrando esses reagentes, a probabilidade da realização de colisões favoráveis é maior, consequentemente você acaba acelerando a reação química. Então, olha esse esquema aqui comigo.
Aumentar a pressão significa que você diminui o volume. Lembra lá, pressão é inversamente proporcional ao volume. Aumentou a pressão, você diminui o volume. Se você diminui o volume, você concentrou reagente. Concentrou reagente, aumenta a velocidade da reação. Por quê? Porque as moléculas tendem a realizar mais colisões favoráveis, em orientação favorável, o que faz com que a troca de ligações ocorra e todo o processo se desenrole. Outro exemplo muito didático aqui, ó, nesse desenho, você pega aqui, ó, reagentes num determinado volume. Você diminuiu o volume, olha lá, ó, concentrou os reagentes num único espaço, num ambiente menor. Logo, as colisões ocorrem de maneira mais fácil. Por fim, pessoal, temperatura é o último fator no momento que influencia a velocidade da reação. Lembre-se sempre que a temperatura ela vai mensurar o grau de agitação das moléculas ou das partículas. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação entre as partículas, certo? Além disso, aumentar a gente pode definir isso que aumentando a temperatura você aumenta a energia cinética do sistema. Consequentemente, você também aumenta a velocidade de reação. Olha aqui, ó, você tem uma temperatura T1, número de moléculas, uma temperatura T1, uma determinada energia de ativação. Conforme você aumenta a temperatura, pessoal, esse processo tende a ocorrer de forma mais rápida. Existe uma regra, que é a regra de Van 't Hoff, que a gente fala aqui, ó, que a cada aumento de 10 graus Celsius da temperatura, a reação tem sua velocidade duplicada. Então vamos supor lá, para vocês terem uma ideia, você tem uma reação química qualquer uma, você pega essa reação ela a 0 graus Celsius, ela possui uma velocidade 1. Você aumentou 10 graus Celsius dessa reação, essa velocidade duplica, ou seja, duas vezes V1. Você pegou esses 10 graus Celsius, aumentou novamente. Se foi de 0 graus Celsius, foi para 10, agora você foi para 20 graus Celsius. Aumentou mais 10. O que acontece com essa velocidade aqui? Ela duplica. Ocorre 4 vezes mais. Aumentou mais 10 graus Celsius, pessoal. Foi para 30 graus Celsius. O que acontece com essa reação? A velocidade duplica novamente. Ela é 8 vezes mais rápida. Consegue verificar essa exponencial? Então, e o fator que a temperatura influencia nessa velocidade de reação? É muito comum vocês entenderem que, ó, por exemplo, o quão importante a temperatura é nesse processo. Para você cozinhar um alimento mais rápido, o que você faz? Coloca na panela de pressão. A panela de pressão, ela aumenta a pressão, com o aumento da temperatura, faz com que o alimento cozinhe mais rápido. Certo? Por que você coloca o seu alimento, a comida perecível, no freezer? Por quê? Porque diminui a temperatura. A temperatura é menor. Se a temperatura é menor, os processos de degradação, os processos de decomposição, as reações de decomposição, que são reações químicas, elas ocorrem de maneira mais devagar, mais lenta. Você diminui o processo. Então, consequentemente, acaba perpetuando a vida útil daquele alimento. Certo? Com isso, vamos resolver um exercício para fixar tudo isso que a gente conversou agora. Certo? Exercício aqui, ó, da UDESC. A deterioração dos alimentos ocorre por meio das reações químicas que formam substâncias impróprias ao consumo humano e que também alteram suas características organolépticas. Em relação às proposições a seguir, pode-se afirmar que 1. Se pulverizar uma substância sólida, ela reagirá mais lentamente. Se você pulverizar uma substância sólida, ela irá reagir de forma mais lenta. Pessoal, você pega uma substância sólida. Vamos lá aqui fazer um exemplo.
Você pega lá uma substância sólida, vamos supor um cubo de determinado composto, certo? Tá aqui, ó, pintar aqui, ó. E você pega essa substância e pulveriza ela, ou seja, você pega ela e transforma em pó. Imagina aqui, o que você fez com essa substância? No primeiro momento, quando ela era sólida, para você alcançar a quantidade, esse reagente no interior desse cubo aqui, por exemplo, você tinha que consumir tudo o reagente que está em volta dele. Quando você pulveriza, você aumentou a área de contato de uma forma drástica. Se você aumenta a área de contato, a reação ela tem que ser mais rápida ou mais lenta? Mais rápida. Logo, você falar que pulverizar uma substância sólida reagirá de forma mais lenta? Não, ela reagirá mais rapidamente. Certo? 2. Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da reação, salvo raras exceções. Correto. Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade das reações, salvo raras exceções. Sempre tem exceção, pessoal. Sempre tem uma exceção ou outra. Certo? 3. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Correto. Seja você adicionando mais reagentes para que ocorra a reação, seja você aumentando a pressão do sistema, forçando uma concentração de reagentes e aumentando essas colisões favoráveis. Beleza? Então, resposta 2 e 3 estão corretas. A alternativa correta é a alternativa B de bola. Ó. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Pessoal, com isso, a gente fecha essa aula. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos, onde nós vamos discutir um outro fator bem especial que influencia muito a velocidade das reações. Ok? Um grande abraço, professor André. Até a próxima. Valeu!